Minha amiga e meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes acaba de aprontar mais uma que vai trazer consequências danosas para ele mesmo. E eu não diria nem que foi um tiro no pé, essa medida que ele tomou, mas sim na cabeça. Olha só, mais uma vez, ele em treta com Alan dos Santos. E para você não achar que a notícia é velha, esse fato ocorreu no dia 4 de abril, nessa última sexta-feira de 2025. Pois bem, Alexandre de Moraes proibiu, sob risco de multa diária no valor de R$ 15.000, o jornalista Alan dos Santos em usar as redes sociais. Aonde é que está a pedra de tropeço para a vida do Alexandre de Moraes? É o fato de que o Alan dos Santos não se encontra no Brasil. Alan dos Santos está nos Estados Unidos, trabalhando, morando de forma legal. Tem um pedido de asilado sendo analisado pelo governo, e o governo americano. Assim sendo, ele é um cidadão sob a proteção do governo. As plataformas que ele usa não são brasileiras, são americanas. A postagem que ele faz não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Assim sendo, o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhuma autoridade sobre Alan dos Santos e não tem nenhum poder de determinar uma ordem naquele país. E há uma agravante. Medidas como essa contra cidadãos americanos ou cidadãos sob a proteção do governo americano é preciso passar obrigatoriamente pelo governo americano, pela Secretaria de Estado, que é uma espécie de poder, que é uma espécie de Ministério da Justiça aqui. Esse trâmite tem que ser de país para país. Se o país de lá entender que a solicitação do Moraes, nesse caso o Brasil, tem sentido, eles podem tomar as providências contra Alan dos Santos. Mas não. Alexandre de Moraes, mesmo sabendo como a coisa deve funcionar, ele faz uma aplicação de multa e restrições de forma direta. Fato é que Alan dos Santos está fazendo e andando para Alexandre de Moraes. E por que eu digo que essa atitude de Alexandre de Moraes vai ser mais um revés contra ele próprio? Porque, por certo, o Alan dos Santos vai entrar com processo na justiça americana contra Alexandre de Moraes por mais esse arrobo autoritário. E tal fato vai gerar mais um processo contra Alexandre de Moraes. Já tem dois. E vai gerar o terceiro. E sempre o mesmo motivo. Alan dos Santos. Você sabe como é que eu vejo essa situação? Alexandre de Moraes, Alan dos Santos? Alan dos Santos correndo e Alexandre de Moraes em vão tentando alcançar Alan dos Santos e nunca conseguindo? Alexandre de Moraes tentando alcançar Alan dos Santos e nunca conseguindo? Um desenho animado que tinha na minha época, Papalégua. Papalégua era uma ave que estava sempre sendo perseguida pelo coiote. Quando o coiote estava quase perto de pegar o Papalégua, alguma coisa acontecia e o coiote se lascava. É assim que eu vejo essa treta entre Alan dos Santos e Alexandre de Moraes, em que Alan dos Santos é o Papalégua e Alexandre de Moraes é o coiote. Só se dá mal. Senhoras e senhores, aonde o ministro Alexandre de Moraes quer chegar? Perdeu por completa a insanidade. Se vocês pararem para analisar, ele já tem 2 processos nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes vai estar respondendo a 2 processos nos Estados Unidos. Por certo, vai responder o terceiro.
Todos eles por causa de Alexandre de Moraes. E como se não bastasse, está vindo um quarto lá nos Estados Unidos, em virtude do que ocorreu com Felipe Martins. E o Felipe Martins vai dar o seu depoimento nesse próximo dia 9 para a justiça americana. Então a situação do Alexandre de Moraes é desesperadora. Eu não sei o que está acontecendo com ele, que ele não tem a noção exata da pica que está por vir, e continua dobrando a aposta como se ele tivesse a plena condição de falar grosso, de gritar, bater na mesa, quando na verdade ele saiu da condição de caçador para caça, de pedra para vidraça. Mas a história diz que todo mundo que está no topo da cadeia de um regime autoritário se acha o Deus acima de tudo e de todos, que é imbatível e intocável. Talvez as pessoas que estão à sua volta, se fala, ele não ouve, se ouve, finge não entender, ou estão à sua volta, não tem coragem de dizer que ele está se lascando e que a situação dele é deplorável. Que se ele parasse agora, não ia acabar com a situação em seu desfavor, mas ia abrandar daqui para frente. Mas não, de uma forma desequilibrada, ele fica dobrando a aposta. Então, senhoras e senhores, conforme eu falei, eu vejo nessa história do Alan dos Santos e Alexandre de Moraes o repeteco do desenho animado Papaléguas perseguido pelo coiote. E o final, a gente sabe qual vai ser. Qual vai ser.